Olá, estamos aqui para mais um dia do nosso encontro marcadinho ao meio-dia, todos os dias, pelo canal do Essência Master aqui do YouTube, apresentado por mim, Stefânia Zonaro, todos os dias um tema que promete sempre abrir a consciência e conduzir você a compreender a importância do processo terapêutico para a boa manutenção da saúde psíquica e física, beleza? Então, olha só. Já se inscreve no canal, caso você ainda não for inscrito, compartilhe o nosso vídeo e vem para essa conversa que promete ser mais do que especial, porque ela fala exatamente do que acontece com a gente no dia a dia, sem que a gente se dê conta. E o que é melhor, essas questões que nós vamos tratar hoje acontecem com a gente desde quando estávamos na barriga da nossa mãe. Olha isso, tá? Ou seja, hoje nós vamos falar exclusivamente sobre emoções. Esse assunto que ronda a cabeça de todo mundo, mas que pouquíssimas pessoas conseguem reconhecer dentro de si mesma a manifestação dessas emoções, nem tampouco nomeá-las e menos ainda compreender como que elas impactam a nossa vida e como que a gente tem que dar um olhar para elas especial, certo? Então, sejam bem-vindos e bora para o nosso assunto para lá de especial hoje, certo? Então, olha só, vou começar aqui a nossa conversa de hoje pelo começo, né? Aqui o método Essência Master, ele faz parte de um guarda-chuva. Esse guarda-chuva maior é o Instituto Riso Curativo. O Instituto Riso Curativo ele surge exatamente na perspectiva de formar pessoas que quisessem trabalhar com o processo do voluntariado no hospital com a linguagem de palhaço, para quem quisesse perder a timidez, melhorar na oratória, conseguir falar em público, trabalhar artisticamente, melhorar as suas conexões, as suas relações com as pessoas. Então, o Instituto Riso Curativo, ele tem como o próprio nome diz, estar presente em todos os lugares onde o riso for bem-vindo, certo? E é o grande desafio que eu faço. Onde é que o riso não é bem-vindo? Muito bem. E lá dentro, né, do processo do riso curativo, a gente trabalha com algumas expectativas, como as expressões, como o estado de presença, como a questão cômica, como a questão da escuta, a triangulação, os jogos, a construção de uma cena e toda a intervenção que vai permear a questão do riso, certo? Todo esse material, todo esse know-how, ele traz aqui para o método Essência Master, dentro do processo da psicanálise, de que maneira? Então, qualquer processo terapêutico, em qualquer lugar que você vá, sempre o início é assim, ó. O que te traz aqui? Quais as histórias que estão rondando a sua vida e que de alguma maneira te incomoda? Quem são as pessoas envolvidas nessa história? Onde está você nessa história? Sempre o processo terapêutico será dessa maneira. Tudo na nossa vida é formada por história, principalmente. Então, eu coloquei uma imagem aí, trazendo aí uma arquitetura que a gente presume. Então, a gente vai lendo, né, essa arquitetura, a gente presume que é do Velho Mundo. O que é o Velho Mundo? A gente vai entendendo o continente europeu, aí a gente vai pensando assim, né, qual é a localidade da Europa que esse ambiente nos traz, ele vai trazer a característica das ruínas, então ele traz muitas memórias, qual é o contexto histórico que ele foi construído, quem são os responsáveis por essa construção. Então, tudo isso ele vai servir como um pressuposto para a gente visitar esse lugar, né? Então, o que nos leva nas cidades históricas, por exemplo? É justamente conhecer a arquitetura, a história, as motivações, o contexto cultural daquele momento, vestuário, cores, forma de construir, tipos de arquitetura, quais os materiais, tudo isso leva a gente a querer conhecer uma história, a querer conhecer aquele ambiente, né? E aí, junto daquele ambiente, que é a estrutura, né? O processo estrutural, e existe outras coisas dentro dessa história, né? Então, a história é como eu costumo falar,
nos meus processos de atendimento. A história ela é ampla e envolve muitas outras coisas dentro dela. Vamos imaginar que a história da nossa vida, é como se ela fosse um grande caldeirão, uma panela grande, um caldeirão, um recipiente grande. Esta é a história, certo? Então, vai visualizando aí comigo para a gente compreender o que a gente usa aí no processo terapêutico para lidar com as mudanças de conduta, para trazer um self diferenciado, para trazer uma pessoa com mais autoconfiança, com mais coragem, né? O que realmente a gente vai trabalhando aí? Então, olha só, dentro deste recipiente e das histórias, né? Então, pense que o recipiente são as histórias, entra neles os personagens. Então, toda história tem personagens envolvidos. Então, geralmente, né, quando o terapeuta começa lá, né, o que te traz aqui? Então, aquela pessoa vai começar a falar quais são as suas queixas, quais são as suas angústias, quais são seus questionamentos, quais estão sendo as suas dificuldades, né? E à medida que esse terapeuta ele vai escolhendo um documento, né, um instrumento para acompanhar, avaliar esta pessoa que veio para o processo terapêutico, ele vai começar a entender quem são também os personagens envolvidos na história daquela pessoa, dentro das queixas daquela pessoa. Então, por exemplo, aqui no meu método, eu trabalho com o genograma, que é o mapeamento transgeracional. Então, nesse mapeamento, eu começo sempre pela linha de relacionamento da pessoa, que ela já vai dar indícios bastante fortes através das relações, né, do relacionamento dele, desses personagens que fazem parte da história dessa pessoa na linha de relacionamento, já vai me dando indícios de comportamento e conduta que ela traz do sistema, certo? Então, esses personagens são importantes porque eles vão dar para gente indícios de comportamento e conduta. E, basicamente, o processo terapêutico é justamente para identificar esses comportamentos e condutas e encontrar uma nova forma de lidar com as questões, certo? Cada história dessa que está nesse recipiente, que também pertencem os personagens, tem os cenários. Então, os cenários é toda a relação biológica e ambiental. Isso é cenário. Então, no processo transgeracional do mapeamento que eu vou fazendo, nós vamos analisando quem estava vindo primeiro na história, quem era a referência daquela história, quais os sintomas comportamentais, quais os sintomas físicos que vão compondo esse cenário. Quem vive com quem não mora mais com quem saiu primeiro, por que saiu, tudo isso vai dando para a gente caminhos para interpretar exatamente a pessoa que veio para a terapia, onde ela está inserida nessa história toda. E ó, presta atenção nesse movimento aqui, ó, onde ela está inserida nessa história toda, tá? Então eu tenho as histórias, eu tenho os personagens, eu tenho os cenários. Então olha só, eu vou afunilando aqui as questões que a gente precisa abordar e olhar. Dentro dessas histórias que tem personagens, que tem cenários, nós temos os conflitos. E é esse conflito que a gente tem como um ingrediente principal do processo terapêutico, certo? É através destes conflitos que a gente vai esmiuçar mais, aprofundar mais, entender por que esses conflitos geram trauma, bloqueios, e esses traumas, bloqueios geram comportamentos de ansiedade, de depressão, ou deixam a pessoa no estado de frustração ou em constante rejeição. Então, os conflitos eles vão dar para a gente quais são os mecanismos que foram gerados ali. Então, na história, personagem, no cenário, geraram-se conflitos. Esses conflitos, eles geram as emoções. Olha o que eu fiz, o movimento que eu fiz aquela hora, né? Para tentar atentar ao movimento que eu estava fazendo. Então, olha só, eu coloquei várias sacolinhas. E imagine assim comigo, que cada sacolinha dessa é uma história, tá? Uma história que aconteceu com você desde que você era dentro da barriga da sua mãe. Então, sua mãe vivenciou histórias, seu pai vivenciou histórias,
ambos vivenciaram histórias juntos. E aí o que vai acontecendo? Cada história dessa, lembra? História, personagens, cenários e conflitos. Cada história dessa, ela vai gerar o conflito. E cada conflito que acontece geram essas bolsas de emoções. Então, cada história que impactou e que gerou uma emoção, dentro dela fica guardado a emoção escondidinha. Então, a gente não enxerga, a gente não tem como enxergar essas emoções sem que a gente faça um processo terapêutico, sem que a gente consiga abrir o nosso campo intuitivo, sem que a gente consiga fazer nossas calibragens emocionais. Então, assim, não tem como, senão fica tudo fechadinho dentro da sacola e aquela emoção, ela vai gerando outras histórias, ela vai gerando sempre outras situações na sua vida. Aí eu peço para você observar o seguinte: quantas histórias na sua vida se repetem, né? Relacionamentos repetitivos. Olha a história das bolsas aí, tá? Então, relacionamentos repetitivos. Então, aconteceu uma história, depois aconteceu outra, depois aconteceu outra, depois aconteceu uma que ela deu um boom de virada, que aí geralmente é onde está representada essa sacolinha amarela, que é onde a pessoa entra na exaustão de repetições e aí então ela decide entrar para o processo terapêutico, certo? E depois essas emoções continuam se repetindo, mas cada vez mais a pessoa vai conseguindo calibrar melhor as suas emoções e ela vai começar a mudar conduta, mentalidade, comportamento, como ela sente. E quando ela muda tudo isso, ela muda também a forma de pensar. Então a gente começa a eliminar, por exemplo, da história daquela pessoa, histórias repetitivas. Ela vai conseguindo identificar as histórias que vão ser apresentadas a ela, no momento que elas vão ser apresentadas, e ali ela já percebe que tem uma repetição de padrão. Então, olha bem essas bolsas. Essas bolsas, elas representam a nossa porção do inconsciente. Por que é importante a terapia? Porque o processo da terapia, a gente vai conseguindo abrir bolsa por bolsa, de maneira amorosa, assertiva, sem pressa e sem pausa. Se a gente não faz esse movimento, essas bolsas continuam fechadas e gerando as histórias, como eu falei, repetidas vezes. Histórias repetidas no trabalho, histórias repetidas no relacionamento afetivo, histórias repetidas no padrão familiar, que vão gerando o quê? Angústia, mágoa, frustração, descontentamento, nojo, apatia, falta de coragem, e aí vai desdobrando em comportamento, certo? Ansioso, depressivo, procrastinador, ilusório, manipulador, e vai indo, se aprofundando cada vez mais, que a gente não vai abrindo essas sacolas, não vai olhando essas emoções e não vai colocando cada uma no seu lugar correto dentro do seu campo de sentir, a gente vai criando mais situações psíquicas, comportamentais, que vão acabar gerando sintomas físicos. Não afetou pessoalmente, deu impacto, gerou um choque, vai atingir fisicamente. Então, assim, toda vez que você tem uma doença, qualquer tipo de doença, dores, qualquer tipo de dores, principalmente se elas forem recorrentes, certo? Aquilo está dizendo para a gente que há um sintoma. Que sintoma? Há uma bolsa dessa que está querendo ser aberta. Então, é uma bolsa da rejeição que ela está tão cheia até a boca que ela começa a transbordar. Dependendo das histórias que acontecem, são as histórias de frustração. Então, a bolsa que representa a frustração, ela começa a transbordar. Então, os sintomas, eles servem para a gente, a gente pode chamar de quase que um presente para revelar que há um sintoma aí de conflito emocional acontecendo dentro aí do seu campo de sentir, pensar, certo? E por que ele vai se repetindo aí na sua história, né? Por que essa relação que se dá das bolsas, das sacolas, né? Por que elas não vão sendo eliminadas, vamos supor, né?
Olha o que eu coloco aí da questão do tempo radial. Olha o movimento que eu coloco. Ele, inclusive, parece como se fosse aquela árvore, né? O tronco da árvore cortado. Então, é a representação da própria natureza, né? Conversando com a gente. Então, como é que acontece? Quando a gente fala em tempo, automaticamente vem na nossa cabeça o tempo, o calendário greco-romano, né, anual. Então a gente vem de janeiro a dezembro, né, do ano de 2023. Passou, não volta mais. Então agora eu estou em 2024. Então é o que vem na nossa cabeça, é o tempo linear, cartesiano e ascendente, tá? Aí eu penso nos 7 dias da semana, segunda a segunda, tá? Mas aí também eu penso nas 24 horas do dia. É tudo linear. Só que não é. Isso é como a gente foi incutido no nosso processo do pensar, ele sendo linear, mas ele não é. O tempo, ele é radial, ele funciona dessa maneira aqui, ó. Então ele vai apresentando passado, presente, futuro, passado, presente, futuro, passado, presente, futuro, passado, presente, futuro, todos os dias da nossa vida, todas as horas da nossa vida. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que esse daqui, ó, é o tempo, tá? Ele tem até uma rosinha bonitinha aqui, ó. Ele é o tempo. Então, ele, ó, ele faz esse movimento aqui, ó. Então, ó, toda vez que ele chega perto de mim, ele tá trazendo o passado perto de mim, tá? Então, ele vem, ó, ele gera toda a história. Então, ó, ele chega aqui, pega toda a forma de pensar, a conduta, comportamento e vai gerando a realidade que eu vou vivendo posteriormente. E aí, ó, ele vive toda a realidade, volta aqui, recolhe novamente, tá? Então, assim, toda vez que ele vem para cá, ele vai trazendo todas essas percepções de passado, presente, futuro, passado, presente, futuro, passado, presente, futuro. Então, ao mesmo tempo que eu recebo o passado, depois, na outra volta, eu recebo o presente, na outra volta, eu recebo o futuro, concomitante, tá? Cada bolsa daquela, olha bem, vou voltar até para você olhar. Cada bolsa daquela tem a sua alcinha, não tem? Tá. Quando há, nessa passagem de tempo, alguma bolsa que está transbordando, porque eu não estou olhando as emoções, não estou calibrando, o que acontece? Este tempo que passa, ele engasga numa alça e fica ali, ó. E ele não anda. E olha só, a cada movimento que ele tenta ir, que ele não vai, ele vai me ferindo. Ele vai me ferindo. E é onde vai causando dores, doenças, acidentes, né? Dores crônicas, doenças autoimunes, todos os tipos de patologia. Vai aqui, ó, vai machucando, tá? Quando que eu vou conseguir parar? Quando eu fizer a terapia, eu resolver a questão daquela bolsa, enquanto isso ele não para. Aí eu resolvo as questões daquela bolsa, eu olho para aquelas emoções, eu reconfiguro a rota e aí ela consegue a roda do tempo voltar com todas as suas prosperidades, com todas as conquistas, com todo o movimento necessário que tem que acontecer, com toda a vivência, com todo o processo evolutivo e assim vai, tá? Outra bolsa, se eu não vou mexer, ela transborda, ó, ela vai engasgar na alça novamente. Então, esse daqui, ó, esse engasgar é o que a gente chama de aresta, tá? Ó, aqui eu até coloquei o relógio, que é visto como esse olhar linear, né? Então, quando o relógio acaba a bateria, quando ele quebra, que ele fica só no movimento lá, ele é uma semiótica interessante para a gente falar sobre o tempo que. Mas o tempo passa, né? O nosso relógio mecânico, ele parou de funcionar porque não tem a pilha, porque quebrou, ele para, ele fica ali, ó, só no movimento dele, mas o tempo continua passando. Não é porque o meu relógio quebrou que simplesmente não vai passar mais o tempo, que ele vai parar, né? Então, a gente não consegue falar assim, olha, para o mundo que eu preciso, né? Que eu preciso descer, para o mundo que eu preciso entender primeiro essa história. Vai acontecer na história à medida que eu aprendendo a história, à medida que eu tenho que ir vivenciando as experiências, à medida que eu tenho que fazer toda uma reconfiguração de rotas, à medida que eu tenho que mudar a minha conduta, à medida que eu tenho que me relacionar com as pessoas. É tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, esse parar na alça da sacola, a gente chama de aresta. Então, tem uma aresta que não deixa que o passado pare de te incomodar.
Então, toda vez que tem um conflito emocional, é uma história do passado que está voltando ali, ó, e batendo constantemente, certo? E aí, o que a gente faz para mudar isso, né? Quais são os exercícios legais para a gente olhar para isso de forma bastante efetiva? Eu gosto de colocar esses pezinhos aí, porque o processo terapêutico, como o próprio nome já diz, ele é um processo. Então, eu não consigo vivenciar a história de uma hora para outra. Não existe você resolver as questões em uma ação apenas, existe todo um contexto que a gente precisa olhar, mergulhar, né? Eu vou dar um exemplo aqui muito rápido, são as constelações. As constelações, elas são muito importantes, são muito legais, mas é muito importante eu pegar todo o material da constelação, aquelas questões que saem, que são ali vivenciadas nas constelações e levar para um processo terapêutico, né? Se você faz só a constelação e não faz mais nada, todo aquele material que vem à tona, que vem para a consciência, como você não trabalha, ele recolhe novamente para o inconsciente e acaba criando até uma camada mais protetora, como um mecanismo de defesa, tá? Então, assim, é importante que a gente perceba que é um processo. Então, assim, requer uma dedicação, requer uma responsabilidade, né? A gente adiar a nossa saúde mental, ela não vai ter um resultado diferente do que você já tem hoje, por exemplo. Ela vai continuar repetindo a mesma questão, certo? Então, qual o exercício que eu recomendo para você? Aqui no meu método, eu utilizo o mapa transgeracional, tá? Que é justamente para encontrar remédios dentro do seu próprio mapa transgeracional, do seu sistema. Então, a partir de conhecer as histórias, os sintomas, as condutas, a gente vai conseguir identificar quais são os melhores remédios para utilizar ali naquela questão que você trouxe, naquela queixa que você trouxe, naquele contexto que você não consegue se desvencilhar, naquela convivência de conflitos, histórias, personagens que se repetem constantemente. Então, aqui vai um convite. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os nossos links do blog Essência Master, que a gente fala especificamente do Medita Essência, que é o meu clube de meditação. A gente tem o Instagram, onde você pode entrar em contato e agendar os atendimentos terapêuticos, que são extremamente pontuais e são reveladores a nível de conseguirmos realmente virar essa história e olhar para o outro lado, o lado que, na maioria das vezes, está oculto, né? Extremamente oculto. Tem o podcast Atuando em Você, que você pode ouvir e abrir na sua consciência devagarzinho, percebendo essa importância do processo, compreendendo a necessidade do processo terapêutico. Então, aqui vai o convite. Compartilhe esse vídeo com quem aqueles seus amigos e amigas que você tem a convivência, que você troca informações e você percebe que para eles vai ser extremamente importante iniciar um processo terapêutico com um mapa transgeracional, com atividades e ações pontuais, com embasamento científico e que tenha realmente a função de trazer esse olhar à questão oculta da história. E você também, aqui vai o convite, curte, compartilha e se aprofunde aqui nos nossos vídeos e você será muito bem-vindo aqui no processo de atendimento terapêutico. Um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!